Olha, pessoal, eu não sei vocês, mas o mundo tá uma loucura. Se brincar, a gente entra numa terceira guerra mundial ainda essa semana, e sem contar na prefeitura de São Paulo, que tá mais louca do que gato dentro do saco. Estão preparados para saber o que a gente vai falar hoje? Eu acho que você já deve ter adivinhado. O Irã atacou Israel. A gente tem que comentar sobre isso porque o Lula toma uma decisão que antes eu não tinha analisado de uma certa maneira, mas agora vi que vai lascar com a vida dos brasileiros. E outra, a Prefeitura de São Paulo tá simplesmente caótica por conta do Silas Malafaia. E o Silas fez um vídeo atacando o Nicolas, que nesse vídeo, vou te falar, era tiro atrás de tiro e ele ainda critica as ações do Nicolas. Só que não ficou barato esse vídeo, tá? O Nicolas vai responder esse vídeo e para piorar a situação, o Boulos acabou de assinar o atestado dele de fim de campanha. Tudo aquilo que ele tentou pregar de um cara que é de igreja, um cara que não é contra a liberação de drogas, o cara que é contra o aborto, galera, foi por água abaixo só com uma humilde fala e um vazamento de vídeo na internet. Estão preparados? Vamos falar sobre isso hoje. Já fica aí, porque hoje a gente tem comentários especiais aqui nesse vídeo. Entendeu? Então fica aí, já deixa o like, compartilha e se inscreva para não perder nenhuma informação. Galera, o Malafaia está fazendo certos ataques ao Nicolas, que na minha visão, e na visão de qualquer pessoa com a sanidade mental boa, é desnecessário. Não entendo porque o Malafaia está atacando o Pablo Marçal. Para começar, que o Malafaia nem é candidato e praticamente, se é de direita, não apoiaria o Ricardo Nunes. Mas acontece que o Silas ignorou tudo isso e praticamente agora apoia o Nunes e tá aí dando sangue para acabar com o Pablo Marçal. O Nicolas viu isso e falou o seguinte: cara, não vou me render ao sistema. Eu vejo que o Nunes não é uma opção boa e vejo que o Marçal é um cara fora do sistema. Foi o motivo para que o Silas Malafaia literalmente descesse a lenha no Nicolas Ferreira como se não houvesse mais amanhã. O cara deu tiro após tiro aí contra o Nicolas e falou que ele não saiu nem das fraldas e falou que ele tá mentindo que o Pablo Marçal é do sistema, detonou o Nicolas. Aí eu te pergunto, o Silas ainda fala: eu não estou rachando a direita. Você jura mesmo? Você não tá rachando a direita? Pelo amor de Deus, né? Mas assim, galera, assiste o vídeo aqui pra você entender o que tá acontecendo e tem mais matéria relacionada a isso também, tá? Então, bora lá, vou colocar pra vocês aqui o vídeo. Eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo pra ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Sério, obviamente o Ricardo Nunes está rodeado de gente que não é da pauta da direita, né? Kassab, sei lá, só alinhado aos partidos que praticamente uma porrada de senador não votou por impeachment de Alexandre de Moraes, tá? Por exemplo, o próprio PSD, galera, Pacheco, entendeu? O Ricardo Nunes está fechado com uma galera que tem uma porrada de ministério dentro do governo Lula. Aí você me fala, é um candidato de direita? Obviamente não, não tem nem mentira no mundo com que faça que próprio Ricardo Nunes seja um cara de direita. Isso aí é uma coisa que a gente sabe, né? E com certeza, Centrão não é do sistema, pelo amor de Deus, não é mesmo? Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que... Infelizmente sim, Bolsonaro está rodeado desses caras. Olha, Bolsonaro que a gente conhecia de anos atrás parece que foi embora agora nessas eleições, porque o cara tá apoiando uma galera que é contra aí vários princípios da direita. O Bolsonaro se rendeu ao partido dele, então se o partido fala Bolsonaro faz tananana, o Bolsonaro tá indo lá e fazendo o que o partido quer, não tá tendo opinião própria. E agora o Nicolas, que praticamente foi um dos únicos deputados que falou: PL, eu não vou me render a vocês, não é porque você aí quer que eu faça isso, aquilo e aquilo, apoie tal candidato, que eu vou me render a vocês. Não vou, eu tenho opinião própria, eu tenho bom senso e não vou fazer isso. Então ele falou: não vou apoiar Ricardo Nunes, eu apoio quem eu não quero eu não vou apoiar, não vou ficar refém de um partido, ao contrário do que o Bolsonaro fez. Pertence ao sistema e que Pablo Marçal não pertence ao sistema. Uma prova disso é que o Marçal está sendo atacado. Se ele pertencesse ao sistema, vocês não iam ver um ataque contra o Pablo Marçal. Que pertence ao PL. Bolsonaro nunca pediu a ninguém do PL para apoiar o candidato dele, que é o prefeito. Exatamente. Bolsonaro nunca pediu, mas o PL
já é outro caso, né? O PL obrigou e falou, ó, vocês vão lá e apoiam o Ricardo Nunes, e se apoiar outro candidato, vocês vão sofrer consequências, né? Não foi Bolsonaro, mas foi o PL. No mínimo, você deve respeito e consideração a Bolsonaro, que é ficar de boca fechada, porque eu amo o Bolsonaro, eu até dou a minha vida por ele. Deixa de conversa fiada, você tá fazendo um jogo desse psicopata farsante. Eu fico bobo, gente. Eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. O que eu vou falar aqui é sério. Segundo o Silas, o Pablo Marçal é uma farsa. Mas vou te dizer, o que significa ter histórico de direita, né? Principalmente agora no cenário atual. Uma coisa é, o Nicolas e o Bolsonaro estão aí rachando agora a direita. Primeiro, porque o Silas Malafaia, até então atacando o Pablo Marçal, legal, beleza, Pablo Marçal nem era um candidato político, assim, que tinha influência política tanto, tá começando até agora. E o Silas Malafaia não sofreu os efeitos que tinha que quando você ataca um candidato da direita. Só que com o Nicolas é uma história diferente. O Silas Malafaia achou que todo mundo ia falar, legal, parabéns, Silas. Vai lá, detona o Nicolas, porque ele foi a única pessoa que teve opinião própria para ir contra aí o PL. Só que não foi isso que aconteceu. O Silas se lascou. Porque ninguém ficou do lado dele, todo mundo ficou do lado do Nicolas, e para piorar a situação, o Nicolas parou de seguir ele, uma porrada de gente falou assim, também vou parar, não gosto mais do Silas, e o Silas tá perdendo muita força. Só que ele ainda continua batendo em cima da tecla que praticamente o Silas tem mais força do que o Nicolas, e ainda vai fazer mais vídeo atacando o Nicolas, que na minha visão é fim de carreira, vai dar errado pro Silas Malafaia e praticamente quer ver que ele vai perder uma força muito grande, uma moral muito grande dentro da direita por causa disso. Isso tudo começou praticamente com o quê? Com a Avenida Paulista no 7 de setembro, uma coisa que não tinha nada a ver com palanque político e não tinha nada a ver com um intuito político para candidato, era só ir lá e forçar para que o Pacheco colocasse o impeachment para rolar, só que tomou uma proporção totalmente estranha. E praticamente o Silas, não sei se viu, se dá mais ibope falar do Pablo Marçal, e ignorou Alexandre de Moraes. Porque uma coisa é certa, saiu totalmente do foco que era a manifestação. Sei lá, vai que era ego também, porque o Silas queria que todo mundo focasse nele, na manifestação, porque foi ele que organizou. Só que o Pablo chegou e tomou aí, né, praticamente as caras da manifestação, e o Silas pode ter ficado um pouco com o ego ferido. Mas uma coisa é, pior das decisões que o Silas já fez foi atacar o Nicolas Ferreira. Não sei o que vocês acham, põe nos comentários o que vocês acham. Mas é assim, já que a gente aproveitou esse tempo para falar sobre Nicolas Ferreira, sobre quem é ser de direita, eu sempre ponho um comentário aqui nos vídeos. E teve um comentário que praticamente eu olhei e falei, eu preciso trazer isso aqui. E foi esse daqui, até me marcaram. Olá, menina. Vou fazer um comentário na sua resposta para você ler. Gostaria de pedir ajuda para esclarecer aos eleitores o que é ser de direita. Muitos acreditam que o Bolsonaro é a personificação da direita. Não entendem que são os costumes, os valores, os princípios que defendem a pauta da direita e que Nunes não defende essa pauta. Há pessoas que estão votando na direita só porque Bolsonaro está junto. Grande sacanagem, enganando então os eleitores. Bora lá, galera. Esse tema aqui é um dos temas mais polêmicos que tem aqui para se falar. Pessoal, o Bolsonaro representa a direita? Sim, o Bolsonaro representa a direita. Porém, Bolsonaro está tendo problemas em representar a direita agora nessas eleições. Por quê? Embora a gente saiba que o Bolsonaro tenha os mesmos valores, os princípios que a direita tem, assim como o Pablo Marçal, o Bolsonaro está tentando usar esses valores dele para emplacar em candidatos que não têm esses mesmos valores. Como, por exemplo, o Ricardo Nunes. Vocês já viram alguma vez na vida o Ricardo Nunes aparecer com pautas contra o Alexandre de Moraes? Vocês já viram alguma vez na vida o Ricardo Nunes aparecer com pauta contra o aborto? Vocês já viram o Ricardo Nunes aparecer em igreja, a não ser quando é época eleitoral?
Não, o Ricardo Nunes não é de direita. E o Bolsonaro tá querendo fazer o que agora? Se alinhar com esse cara que não é de direita, usar a sua força na direita para todo mundo vincular a imagem do Bolsonaro com o candidato. Aí pensam automaticamente que se Bolsonaro tá apoiando é porque o candidato é de direita. E acaba aí que muita gente pensando dessa forma acaba voltando no próprio Nunes por achar que ele é o eleitor de direita por conta do Bolsonaro. Só que ser uma pessoa de direita é muito mais do que você ter um padrinho político que é de direita. É você ter os valores, é você ter os princípios, é você seguir as ideologias de uma pessoa de direita, umas ideologias de uma pessoas conservadoras. Não adianta nada você chegar e falar assim, olha aqui meu coleguinha que está do meu lado, ele é de direita. Mas quando você olha para você, você não é de direita, você não tem pautas que são de valor à família, você é uma pessoa que tem certas coisas aí na justiça. Não vou falar o que é, porque tem gente que pode processar. Mas entendam o que é isso. Ser de direita é muito mais do que você pegar e falar assim, eu sou de direita. Não basta só isso. Você tem que ter valores, princípios, tem que ter ideias, tem que fazer sentido em ser de direita. Porque se você não tiver nenhuma dessas coisas, meu anjo, você não vai conseguir fingir que é, não. Ser de direita, assim, ou você é e segue esses valores, essas pautas, ou então você nem tenta fingir que é, porque a sua máscara vai cair. E foi o que aconteceu com o Ricardo Nunes. Nunes não é de direita, ao contrário de Pablo Marçal, que é de direita. O Pablo Marçal sempre teve pauta de valorização à família dele. O Pablo Marçal sempre teve pautas de mitalizar as escolas. O Pablo Marçal sempre teve pautas de valorizar os salários dos próprios policiais, da galera que trabalha com o serviço. Você já consegue ver isso só pela vice dele. A única vice que a gente pode dizer que realmente não tem aí praticamente carreira política e foi tirada do povo. Isso sim é você ser de direita. E não só segurar na mão do Bolsonaro e falar, galera, vamos lá que eu tô junto com o Bolsonaro. Votem em mim porque agora eu sou de direita. Não é assim que funciona. Mas uma coisa é certa. Sempre que essa galera vem com essas mentiras, é desmentido. Por exemplo, o Boulos deu uma de garoto propaganda aí da direita, né, nos últimos dias, com medo de perder, e trouxe um vídeo pra gente. Lembrando, era aquele tipo de jogo rápido. É você falar se você é a favor ou contra. Adivinha só, 40% das perguntas, Guilherme Boulos falou que era indeciso, preferiu não responder as perguntas. Eu te falo, se você não responde, significa que você é a favor, tá? Porque para arrumar desculpa, é porque você aí sabe e que não quer falar a verdade pro povo. É só a favor ou contra, perfeito? A primeira, você é a favor ou contra privatização? Eu acho que privatização não é a solução da maioria dos problemas de São Paulo. E é assim que São Paulo vai parar a ladeira abaixo em tirar a privatização, tá? Bom, Segundo ponto, escola integral, a favor ou contra? a gente defende o melhor programa de escola integral para a A escola integral eu acho que vale a pena sim, isso aí ajuda bastante. cidade. Aborto. Essa não é uma questão do prefeito, né? O prefeito tem que cumprir a lei que determina que as mulheres podem interromper a gravidez em caso de estupro, em caso que a criança não vá sobreviver, feto anencéfalo ou com risco de vida. Beleza, não é função do prefeito, Guilherme Boulos, mas você, por enquanto, não é prefeito, é deputado federal. Então diga qual a sua opinião, você é a favor ou contra? Porque assim, se enrolou demais, significa que contra tu não é, e sim a favor. E já começa por aí, princípios de direita, você é contra, você declara, você fala, sou contra. Assim como o Ricardo Nunes também, quando fez essa entrevista, ficou naquele negócio, não sei se eu falo, ficou naquele lero-lero também. Vida para mãe. E agora o quarto ponto, diminuição da maioridade penal, a favor ou contra? Novamente, essa não é uma questão do prefeito, essa é uma questão legislativa, o prefeito tem que cumprir a lei. Legalização das drogas. Novamente, essa Aí pegou, né? Aí pegou pro Guilherme Boulos. não é uma questão do prefeito, essa é uma questão legislativa, o prefeito tem que atuar para poder garantir o enfrentamento ao uso abusivo de drogas, como a Cracolândia, essa é uma questão municipal que tem que ser enfrentada. Inclusive da Cracolândia, a gente gostaria de saber se você é a favor ou é contra da internação compulsória dos usuários. Olha, essa é uma definição do médico, não uma definição de político.
né? O que o prefeito tem que fazer é disponibilizar tratamento à saúde mental, e é por isso que nós vamos fazer o CAPS móvel na Cracolândia. E por último, você é a favor ou é contra da ampliação da tarifa zero aqui na cidade de São Paulo? Eu vou ampliar a tarifa zero em São Paulo. E agora, só para finalizar, uma frase que te defina ou que define o seu atual momento aqui na candidatura por São Paulo. Olha, muita coragem para fazer. Coragem, só coragem mesmo pra segurar a resposta dessa. Deus me livre, o mínimo, o jogo era contra ou a favor, é só falar, cara, independente se seja prefeito ou não, só fala se é contra ou a favor. Ah, é a favor do aborto? Legal, falou que é a favor do aborto. É contra? Sou contra. Só isso, cara, fica nesse embromete porque sabe que vai perder o eleitor. E não quer ficar ruim que a galera que tá ali no centro, que talvez possa até ir pro lado do Guilherme Boulos, mas quando vê ele falando isso, ó, casca fora dele e vai para outro candidato, não é mesmo? Agora, para fechar o nosso vídeo, vamos falar sobre o nosso último tema, senão o vídeo vai enrolar até demais. Galera, eu trouxe um vídeo mais cedo para vocês, nem foi ontem, foi mais cedo, sobre essa matéria aqui, Estadão. Com Lula, Brasil abandona valores democráticos e se alia à China, Rússia e Irã. Até aí eu tava com um certo comentário, porque eu não tinha visto o caos que aconteceu em Israel. Já sabia, já disse isso para vocês, que grande parte disso foi por causa da interferência do Lula, que deu pitaco na ONU, onde ele não consegue nem cuidar da vida dele, praticamente do cidadão brasileiro, e foi encher o saco lá na ONU do Estado de Israel. Vocês viram isso? A maior palhaçada que o Brasil já fez foi botar o Lula para participar da ONU e representar a gente. Foi vergonha atrás de vergonha. Mas o que acontece agora? Eu achei que isso aí era uma matéria superficial, eu achei que isso aqui é legal, o Lula foi só dar pitaco mesmo, não vai acontecer nada. Só que, galera, depois que eu vi o caos que tá em Israel, eu falei, eita, agora vai dar BO, agora vai dar. Pra quem não sabe, tá perdido, tá por fora, eu vou postar depois um vídeo também no Instagram falando sobre essa guerra, mas é um vídeo exclusivo só contando a guerra do início ao fim, tá? Mas aqui vou dar um resumo para vocês entenderem. Israel entrou em guerra lá com a faixa de Gaza uns tempos para trás, aí agora o Líbano entrou em guerra com Israel. Israel fez o ataque de pagers, onde ele explodiu aqueles pagers e matou uma porrada de líderes do Hezbollah. Legal, beleza. O Irã falou então, você tá matando os líderes aí do Hezbollah, que são meus aliados? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou te atacar. E ficou 2 semanas ameaçando, igual o cachorro latino, e não fez absolutamente nada. Largou. Só que agora, surpreendentemente, do nada, praticamente, o Irã veio e lançou míssil pra caramba em Israel. E 2 coisas que me surpreendeu foi uma, que o Domo de Ferro não suportou de tanto míssil que foi e praticamente não tem nem noção de quantos mortos ainda tem em Israel, porque foram muitos ataques mesmo, foram ataques muito pesados. Só que isso aí é só a introdução da história, isso é só o início, porque depois que isso aconteceu, o Israel falou, galera, agora nós vamos pegar pesado, de retaliação mesmo, e a nossa mira vai ser nada mais, nada menos que o presidente do Irã. E aí entrou outros países no meio, os Estados Unidos falou, Israel, estou contigo, estou mandando minhas tropas para aí. Aí entrou no meio também a Grã-Bretanha, tá, que falou assim, tamo com você. Precisou da gente, é só ligar a Benjamin Netanyahu. E por outro lado, a Rússia, que está em guerra, que a gente tem que lembrar aí, a China e Coreia do Norte, praticamente falou, se os Estados Unidos der pitaco e entrar, a gente entra contra os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos deu pitaco, entrou, a Rússia, a China agora também vai declarar que vai entrar e virou uma guerra generalizada. Então, o passo número 1 para a Terceira Guerra Mundial está feito. Legal, beleza. Ah, Alessandra, mas o que o Lula tem a ver com isso? Essa matéria aqui que foi de lascar para nós. Como a China, a Rússia e o Irã estão entrando em guerra, o Brasil na ONU já fez o seu papel de militante e já declarou de lado que ele vai estar se caso a guerra estoure e vire uma Terceira Guerra Mundial. E do lado certo a gente não vai estar, porque a gente vai entrar provavelmente do lado da Rússia e da China. E se a gente entrar do lado da Rússia e da China, meu anjo, se prepara para a inflação fazer isso daqui, a gente fica lascado no país e ainda se brincar pode ter tropa brasileira indo para lá para defender terrorista.
Só para vocês entenderem, e sem contar que quando acontece esse tipo de guerra, a gente tem que lembrar que tem os países aqui ao redor. E um dos principais países e concorrentes do Brasil é a Argentina, que está com o governo do Milei, que obviamente não vai estar do lado do Brasil. Então a gente vai ter lá no Oriente Médio uma guerra. Aqui na América, em vez de estar todo mundo unido, legal, defendendo o Oriente Médio lá, Israel, não vai estar dividido, porque a gente vai ter os Estados Unidos, a própria Argentina do mesmo lado e o Brasil, que era para ser uma potência e ajudar contra, né, no caso, o terrorismo, vai estar do lado do terrorismo, entendem? Então vai ser um conflito generalizado. E o Lula acabou de fazer a pior fala de todas na ONU para um momento como esse. Se acontecer a guerra, o Lula vai ter que se manifestar agora, porque o cara deu pitaco em uma coisa que não era da conta dele. Então, se ele achou que ele ia conseguir se tornar um diplomata exemplar e vai conseguir resolver as guerras, meu anjo, ele vai entrar de cabeça dentro dessa guerra e vai gerar problema para nós brasileiros. Sem contar que a gente, se ainda for entrar na guerra, vai entrar do lado errado. Aí vocês pensam, é só ladeira para baixo. Esse é o governo do amor, que defende terrorista, assediador, degolador, ditador, tudo que você conseguir imaginar que possa acontecer. O amor, ele é lindo demais, não é mesmo? Mas põe no comentário o que você acha e a gente volta daqui a pouco com mais vídeos, tá? Legal, beleza? A gente vai fazer live no Instagram, tá? Eu tenho sempre que lembrar vocês aqui, se inscrevam, tá aí na descrição. E segue a gente lá no Instagram também, para vocês terem acesso às lives que a gente vai fazer sobre essa guerra, tá? Eu vou atualizar vocês no Instagram sobre a guerra. Então, segue a gente lá também, legal? Até daqui a pouco, galera!